de volta à personalidade primária que ele acredita ter sido dissociada nos vários fragmentos que, como ele, disputam a praça de guerra. Como seria impraticável mergulhar nos meandros dessa campanha, o que exigiria mais tempo e espaço do que estaríamos dispostos a ocupar, resta-nos a alternativa de um resumo, elaborado à base dos principais lances. Para isso, torna-se necessário convergir a atenção para a fascinante personalidade de Sally. 4. O duelo verbal Dr. Prince vs Sally. Já habituado a conversar com Miss Beauchamp em transe hipnótico, o Dr. Prince foi surpreendido, certo dia em abril de 1898, com o aparecimento do que ele classifica como um novo caráter e o descreve como verdadeira personalidade, dotada de uma individualidade fascinantemente interessante de ser observada. O que primeiro lhe chama a atenção neste encontro foi a maneira da sua nova interlocutora falar de si mesma, ou seja, de Beauchamp, na terceira pessoa, marcando, logo de início, claros limites territoriais entre as duas. Convém, a esta altura, conhecer melhor a postura do Dr. Prince na interpretação do fenômeno. Minha convicção, avisa ele, apague. 26. Vinha se consolidando no sentido de que as chamadas personalidades, quando suscitadas por meio da hipnose, distintas, portanto, da variedade espontânea, eram criações puramente artificiais. Acrescenta que tais criações resultavam de certo desentendimento inconsciente entre o terapeuta e a paciente, mas não elabora mais detidamente esse ponto que, por isso, não fica claro para o leitor. Pelo menos, não ficou para mim, que continuei sem saber exatamente o que ele desejou dizer com isso. O certo é que, contra seus protestos e a despeito de seu ceticismo, a personalidade, que ele entendia como mero produto da sugestão e, portanto, artificial, demonstrava autonomia e vigor inusitados, que o deixavam perplexo. Por isso, não apenas admite sua perplexidade, como, honestamente, se confessa despreparado para gerir a situação suscitada. Sua formação profissional determina que ele rejeite a possibilidade de estar lidando com uma pessoa real e, por isso, insiste com a criatura em que ela não deve falar de si mesma na terceira pessoa, pois a Beauchamp é ela mesma, eu, e não a outra ela. Você é ela, afirma convicto de estar falando com a Beauchamp. Não, não sou, retruca a entidade. Digo-lhe que é, comanda ele. Seria aquela primeira de longa série de escaramuças com a chamada personalidade artificial, que sustentaria com ele batalhas verbais homéricas e até iria colaborar para que ele entendesse melhor certos enigmas. Quando lhe pergunta, por exemplo, por que ela afirma não ser a outra, a entidade responde que ela não sabe de coisas que eu sei. A objeção do doutor é de se atribuir uma desoladora falta de argumentos. Mas vocês ambas têm os mesmos braços e pernas, não têm? Sim, devolve, imperturbável, a entidade, mas braços e pernas não nos fazem a mesma pessoa. Sob muitas formas e em numerosas circunstâncias, o diálogo prosseguiria, nesse tom algo surrealista, ela insistindo em que era uma personalidade autônoma e ele tentando convencê-la de que ela constituía parte integrante da Beauchamp, que, por motivos ainda não definidos, se dissociara da personalidade nuclear. A explicação oferecida pelo doutor era de que a sugestão dissocia limitado número de estados mentais, ideias etc., do restante da consciência pessoal. Em outras palavras, Sally não passava de manifestação do subconsciente da Beauchamp que, por sua vez, seria histérica, sujeita à sintomatologia habitual atribuída a essa condição. Ideias fixas, insensibilidades cutâneas eletivas, anésia, alucinações etc. No caso de Sally, a insensibilidade era total, ela não sentia dores, nem canseira, sono ou fome, como vimos. Em verdade, nem mesmo conseguira, nas primeiras manifestações, ver,
movimentar os membros, manipular, enfim, o corpo físico pelo qual falava. Mesmo a fala era dificultada por aflitiva gagueira. Quanto à visão, somente conseguiu servir-se dela depois de insistentes esforços em abrir os olhos, esfregando as pálpebras com as mãos. Sally, contudo, aprendia rápido. Em pouco tempo foi se familiarizando com os controles do corpo físico ao qual se acoplara, até que conseguiu pôr-se de pé, olhos abertos, falando com desembaraço. Era a glória. Comemorou a proeza com incontida euforia, declarando ao médico que se sentia on top of the reap. Algo assim como por cima da carne seca, se me permitem a expressão popular brasileira. Pouco a pouco, vai também assumindo a liderança da família, ao manipular não apenas o corpo físico da Beauchamp. Eu também tenho direito a ele, explicou o traço, mas interferindo decididamente na vida das outras e manobrando-as segundo seu interesse pessoal, que sempre foi o de ter corpo somente para si mesma. Era a nova síndica, que se infiltrou no comando do condomínio disposta a trabalhar para que todo o edifício passasse a ser de sua exclusiva propriedade para uso e gozo pessoal. Levava vantagens substanciais em relação às suas rivais, dado que não apenas era incansável, insensível e, portanto completamente solta de amarras fisiológicas, como podia assistir, de invisibilidade, à movimentação das outras. Podia até acompanhar cada pensamento da Beauchamp, embora não os da B4, surgida pouco depois dela. Acresce que as outras não sabiam da existência dela, Sally, o que lhe facilitava extraordinariamente o trabalho de concretização de seus propósitos. Eram claras, também, suas vantagens sobre a estratégia do médico, que, convicto de que ela não passava de manifestação subconsciente da própria Beauchamp, surpreendia-se, a cada passo, com a competência dela na movimentação das diversas figuras no seu tabuleiro pessoal de xadrez. Observa o médico, por exemplo, que não apenas o processo mental era diferente entre elas, mas também pareciam coexistentes e contínuos. Isso, porém, chocava-se com a hipótese formulada no modelo científico de abordagem ao problema. Como poderia a mesma entidade ou consciência conhecer algo que a outra não conhecia, ou confrontar em si no diálogo ou em atos se eram a mesma pessoa? E como poderia persistir a continuidade mental, na demonstrada sequência dos pensamentos, quando não estavam manifestadas no corpo físico, no qual dispunham do cérebro, o instrumento pensante por excelência? Compensar sem corpo físico e, por conseguinte, sem cérebro. Esses eram alguns dos enigmas que o doutor não conseguia decifrar. Ademais, Sally continuava obstinadamente a afirmar sua própria independência. Não somos a mesma pessoa, garantia ela, sem mais explicações. Logo o doutor descobriu que Sally não apenas influía nas atitudes e até pensamentos da Beauchamp, como impunha esta decisões irrecorríveis, que acabavam sempre executadas com milimétrica precisão. O que confirmava a duplicidade das vontades e da consciência, mas não apenas isso, e também um confronto de opiniões que se opunham e se impunham ou apenas divergiam em numerosos aspectos. Nesse ponto das suas buscas, o Dr. Prince faz uma das primeiras revisões de conceituação, admitindo que Sally não era simplesmente um ser hipnótico, ou seja, produzido artificialmente por hipnose mas uma condição claramente patológica, tanto como ser alternante quanto como ser subconsciente. A nova teorização, formulada no esforço de explicar a si mesmo o fenômeno, seria revista em outras oportunidades, ainda que procurando ficar sempre dentro do modelo vigente, mesmo porque, segundo observa a página 51, os comentários de Sally não podiam ser aceitos como evidência confiável. Como iria o médico, instruído pela sua cuidadosa formação profissional, aceitar explicações de uma personalidade que, teoricamente, era apenas fragmento de gente? Admitia, no entanto, com exemplar honestidade,
não saber de nenhuma falsificação de fatos de responsabilidade dela, para, logo em seguida, acrescentar que ela manifestava intensa aversão e desprezo pelo seu outro ser. É evidente, contudo, que ele respeita a opinião dela e passa ao leitor mesmo com a ressalva de que não concorda com ela, importantes observações que ela oferece espontaneamente ou até solicitadas por ele. Em algumas situações mais críticas ou complexas, sem saber ao certo o que fazer ou pensar, o doutor chega a pedir ajuda e irrequieta a Sally, que, obviamente, se revela muito bem informada do que se passa nos bastidores. Apesar de achá-lo um tanto infantil e irresponsável, admite que, usualmente, ela está certa do que diz e o faz com a autoridade de quem sabe. Seria muito melhor para você, adverte ela, que você fosse meu amigo do que dizer que não sei de coisas que sei. E isso, confesso, doutor, verifiquei que era, de fato, o caso. Relutantemente, por exemplo, o doutor é levado a admitir que Sally tem vontade própria, como qualquer pessoa, e mais, que ela interfere no processo mental da Beauchamp, algo que ele considera de difícil interpretação. Realmente, como entender o fato, e é um fato, de que uma fração dissociada da mente principal pode comandar o todo? Como ficamos, aí, com a teoria da cisão? Configurava-se, nesse caso, a evidência de uma dualidade da mente, bem como de atividades contemporâneas de duas mentes na mesma e única pessoa, escreve o autor, o que, no estrito conceito científico, consistia em uma incongruência, se não impossibilidade operacional. Não há como convencer-se o doutor de que as duas mentes não operam na mesma pessoa e sim através do mesmo corpo físico, mas imagina ele que muito do que a maliciosa Sally promove para tumultuar as coisas, vem do seu desejo de demonstrar sua própria independência. Há ocasiões em que a Beauchamp tem consciência de que está sendo manipulada, ao ceder a irresistíveis e inexplicáveis impulsos de dizer ou fazer algo que se choca frontalmente com o seu modo de ser, como pregar uma deslavada mentira ou dizer uma tolice sem pé nem cabeça. Isso leva o Dr. Prince a admitir que tais mentiras originam-se em outra consciência, cujos pensamentos permanecem fora do controle da Beauchamp. Mas o problema oferece inusitadas complicações porque, se às vezes a Beauchamp tem consciência de estar sendo como que forçada a dizer ou fazer o que não desejaria, de outras, fala ou escreve automaticamente, sem disso ter consciência, em estado semelhante ao transe, e a transe, que o doutor prefere considerar como de abstração ou dissociação. Ele precisa de termos mais aceitáveis ao contexto científico em que se esforça por manter seu trabalho e suas ideias. Com sua habitual honestidade, pergunta se isto não será devido ao fato de que Sally consiga, ela própria, pregar suas mentiras utilizando-se dos centros da fala da Beauchamp, que, de fato é o que ocorre. Questionada a respeito, Sally declara, não se sabe se por cautela, malícia ou ignorância mesmo, não entender bem seu relacionamento com a Beauchamp, ela apenas faz a outra falar. Sua explicação é que ela simplesmente fala e a Beauchamp pensa as coisas que ela fala, o que é precisamente o que acontece no processo da comunicação mediúnica dita de incorporação ou psicofônica. O doutor conhece o fenômeno, de outras experiências. Não tem faltado médiums nos consultórios pelo mundo afora. Certa senhora H. O autor é extremamente reservado, não apenas quanto à identidade de seus clientes, como também a fatos relacionados com eles, o que frequentemente prejudica a inteligência do texto e das situações expostas. A senhora H., dizíamos, é, segundo o médico, excelente na escrita e na fala automáticas. Ela se torna consciente do que sua mão escreve no momento em que as palavras estão para ser escritas, apesar de que um segundo antes não tenha ideia de quais serão elas. O mesmo acontece com outra cliente, Fanny S. Ou seja, a senhora H. é uma pessoa dotada de faculdades mediúnicas de psicografia,
escrita, e de psicofonia, fala. Ativa a interação das diversas personalidades e influência que Sally exerce sobre as demais cria dificuldades teóricas que nem sempre são satisfatoriamente explicadas. Por exemplo, o subconsciente dissociado, que o doutor batizou de Sally, mostra-se totalmente anestésico para as sensações tácteis, mas é capaz de ver e ouvir coisas que Miss Beauchamp não vê nem ouve. Ambas as situações são catalogadas como anestesia histérica, o que não passa de um rótulo que nada explica acerca da atuação de duas entidades ou individualidades reais e distintas uma da outra. É evidente que Sally tira bom proveito das discrepâncias entre a sua realidade pessoal e a interpretação técnica que lhe atribui o médico, para dirigir o espetáculo segundo suas conveniências e aspirações. Ficamos com a impressão, em certas passagens, de que Sally sabe mais do que admite ou confessa, mas são muitas e frequentes as observações que ela transmite ao médico, a título de esclarecimento sobre o que se passa do seu lado. Há, por exemplo, um momento importante, logo no início das manifestações de Sally, ainda gaguejante, quando a chamada personalidade subconsciente consegue abrir os olhos. Pela primeira vez ela vê realmente as coisas e pessoas que a cercam através dos olhos da Beauchamp. Mais tarde, ela explica ao médico o que se passou. Vejamos como as coisas aconteceram. O doutor conversava com B2, a alma da Beauchamp, como ele diz, acertadamente, quando percebe que a moça insiste em esfregar os olhos, por mais que ele tente evitá-lo. Na realidade, segundo esclareceu Sally, não era a B2 que esfregava os olhos, era Sally dentro dela, que lhe tomou as mãos e os esfregou, esforçando-se por abri-los, a fim de enxergar através deles. Fica bem claro, porém, que nem as mãos nem os olhos são dela, Sally, mas da Beauchamp, que, no momento, fala hipnotizada, com o doutor, da sua posição de espírito, individualidade, ser superior, alma, seja como for que se deseje classificá-la naquele momento. A técnica de esfregar os olhos para emergir passou a ser usada por Sally até que, mais adiante, ela aperfeiçoou seus métodos e a dispensou. O Dr. Prince trabalha tenazmente para evitar que a quaisquer daqueles seres selves, fosse permitido formar grupos independentes de experiências mentais de modo a acabarem como personalidades independentes. Em outras palavras, entendi ele que, mantendo os fragmentos mentais sob controle, evitaria que assumissem status de gente. O problema que identifica explicitamente é o de que todas as tentativas de limitar as experiências mentais de Sally foram inúteis. Ela demonstrava ser feita de diferentes tofu e, como transpirou, existia, se é que sua história pode ser aceita, desde muito antes de sua manifestação em minha presença. Isso quer dizer, e depois foi confirmado, que Sally acompanhava Beauchamp desde a infância, em perfeita consciência do que acontecia, tanto quanto da clara distinção que fazia entre as duas entidades, ela e a Beauchamp. Suas observações constam da autobiografia que o médico teve a feliz ideia de solicitar que ela escrevesse. Não lhe bastava, contudo, como explicou ela ao Dr. Prince, esfregar as pálpebras da Beauchamp para assumir o controle da visão e do corpo. Era essencial que, simultaneamente, ela exercesse um esforço de vontade, desejando fortemente conseguir o que tinha em mente, que consistia não apenas em enxergar com os olhos da Beauchamp, como para qualquer coisa, que pretendesse fazer com ela. Como é que você a leva a fazer isto ou aquilo? Pergunta-lhe o doutor. Eu simplesmente quero, é a resposta. Foi assim, concentrando-se no que queria e impondo sua vontade à outra, que Sally foi conquistando gradativamente o território, depois de ter conseguido, no dizer do médico, explodir, da sua existência de crisálida, na de borboleta. Quando consultada a respeito, B2, por sua vez, respondeu que se sentia impelida a esfregar os olhos. E isso produzia,
A observação atenta do médico, a convicção, inesperada para ele, de que inegavelmente estava testemunhando a coexistência de duas consciências separadas e distintas, a despeito da teoria de que se trataria de mera cisão da mesma e única consciência. A partir do momento em que conseguiu abrir os olhos sem mais o recurso de esfregar as pálpebras da Beauchamp, Sally sentiu-se dona de si mesma, no dizer do médico, mas, em realidade, dona do corpo físico da outra e ao qual ela também se julgava com pleno direito de uso e gozo. O Dr. Prince informa que a existência completamente independente dessa personalidade, Sally, começa com esse episódio, ou melhor, foi naquele momento que ela nasceu para este mundo. Mas lembra que Sally insistia na afirmativa de que já existia antes disso. Desde quando? Me pergunto. Daí em diante, não aceitou mais submeter-se à redução drástica de seu espaço interior, ou, na sua linguagem, ficar squeezed, espremida, contida. É que nessa última condição, dizia, ela perdia o poder de influenciar a Beauchamp ou sair ela própria, isto é, manifestar-se. O procedimento tornava-se, pouco a pouco, mais fácil para ela. Mesmo assim, percebe-se que, às vezes, ela hipnotiza a Beauchamp, que passa a um estado de reverie, segundo o termo do doutor, ou melhor, a um estado de abstração ou transe. Pode ocorrer, ainda, a manifestação de Sally, da B4 ou de outra entidade, desde que a Beauchamp sofra súbito choque emocional, depressão ou estado de angústia. 5. O condomínio na intimidade. A partir do momento em que o fenômeno da personalidade múltipla começar a ser estudado de maneira mais racional, após ultrapassada a incongruente teoria da cisão, será possível investigar com maior profundidade e entender melhor o mecanismo das súbitas interferências de personalidades exógenas. O acoplamento de tais entidades se faz sempre através do campo biomagnético organizado, que, na doutrina dos espíritos, recebeu o nome de perispírito, que precisa estar algo afastado ou desdobrado do corpo físico. A hipnose é um dos recursos empregados para esse fim, mas pode também ocorrer o desdobramento a partir de estados de depressão, sonolência, choque emocional ou físico, tais como uma pancada na cabeça, bem como angústia profunda, desespero ou pânico. Algumas de tais situações levam até ao desmaio, ou, como também se diz, a perda dos sentidos, que se resume, em última análise, em um mecanismo pelo qual o espírito abandona momentaneamente o corpo físico, em fuga de situação que lhe é penosa ou assustadora. As súbitas alterações de personalidade, observadas em todos os relatos que estamos aqui a pesquisar, dão-se, usualmente, a partir desses estados crepusculares da consciência, precedidos, às vezes, de dores agudas de cabeça, sensação de mal-estar, tonteira, ou sonolência. Nem sempre, contudo, o transe é suscitado pela hipnose, mas por súbita e irresistível invasão de entidade exógena, ligada ou não à comunidade que constitui o que Sally denominou, com propriedade, de a família e que eu costumo chamar de condomínio espiritual. Pode ocorrer, como vimos, aqui mesmo, no caso Beauchamp, que a entidade manifestada em decorrência do procedimento hipnótico não seja uma terceira pessoa, mas a própria individualidade dona do corpo, ou personalidade primária, na terminologia do Dr. Morton Prince. E o que explicaria, a meu ver, a personalidade que o doutor designa com o código B2 e que ele próprio considera, sem muita convicção, aliás, como a alma da Beauchamp. O que, de fato, é. Não seria de admirar-se, ainda, que, aprofundando-se mais o transe hipnótico, fosse possível chegar a camadas representativas de existências anteriores, pois é o que se passa no processo de regressão da memória. Para que sejam estudadas tais complexidades no contexto da SPM, contudo, torna-se indispensável que o terapeuta esteja, no mínimo, alertado para essas possibilidades.
Espero que o leitor me compreenda bem. Não estou sugerindo que o profissional da saúde mental tenha de ser espírita, embora não veja nisso nenhum inconveniente. Pelo contrário, mas que esteja informado de que a pessoa, sua cliente, está mergulhada em crise psíquica, precisamente porque dispõe de sensibilidades específicas que facultam, não apenas o acoplamento de entidades alternantes, como consegue que seu próprio espírito ou alma fale através do corpo físico. É preciso estar atento ao fato de que, obtida a condição do diálogo com a individualidade, é facultado P acesso à memória integral, ao inconsciente, se assim preferem. E aí, nesse arquivo morto da memória que vamos encontrar o conhecimento e a experiência que revelam uma pessoa consideravelmente mais estável, amadurecida, serena e competente na análise das situações que lhe sejam propostas exame, inclusive principalmente a sua própria condição pessoal. E o que o Dr. Prince observa nas suas conversas com a B2. Com tais possibilidades em mente, o terapeuta disporá de recursos e instrumentos eficazes para decifrar certos enigmas e entender complexidades embutidas e operantes na SPM. Informações que, de outra maneira, poderiam permanecer ocultas, porque não estimuladas ou solicitadas, certamente virão à tona, se posta em ação uma busca apoiada no contexto da realidade espiritual. O diálogo com a B2, a qual o Dr. Prince chama de alma da paciente, poderia esclarecer aspectos vitais ao adequado equacionamento do problema, como, por exemplo, as razões pregressas que levam as várias entidades envolvidas ao desforço pela posse do mesmo corpo físico, bem como problemas kármicos porventura existentes entre elas, e o que poderia ser feito para resolver tais conflitos ou, pelo menos, atenuá-los. Só assim será possível colher elementos suficientes à elaboração de um plano que vise a conciliação dos vários interesses em choque, a fim de que a paz seja restabelecida de maneira consciente, responsável, voluntária, por ser do interesse de todas as pessoas envolvidas. Estou atento à esperada objeção de que não se pode, em termos científicos, partir da premissa de que estamos lidando com entidades espirituais, sobreviventes e reencarnantes, enleadas em conflitos de natureza kármica. Isso, diriam, cheira demais ao ocultismo, cujos conceitos básicos são considerados longe de provados e aprovados à satisfação da ciência. Tudo bem, não estou propondo uma cega atitude preconcebida, mas uma hipótese de trabalho deduzida da observação do material colhido, sugerida pela interação dos fenômenos e dados do problema. Não será uma hipótese mais fantástica do que da cisão da personalidade que, no entanto, é tida como irretocável até hoje. É bom lembrar, ademais, que o ocultismo ainda constitui para muitos um repositório de coisas incompreensíveis, fantasiosas e estranhas, como a própria histeria, afinal de contas. Por outro lado, em vez da refusão de fragmentos mentais dissociados, estaria sendo trabalhada a técnica mais inteligente de restabelecer o entendimento e a convivência pacífica entre as várias entidades envolvidas no drama. É até possível que não se chegue facilmente ao afastamento pacífico das entidades perturbadoras, a fim de abrir espaço interior para aquela que, a juízo do terapeuta, oferece melhores condições de assumir a gerência do condomínio, ou de, eventualmente, ficar sozinha como dona do corpo. Mesmo porque, nem sempre podemos penetrar com a desejável objetividade, as motivações dos conflitos de que o psiquismo da pessoa encarnada é pouco permanente. Pode-se, contudo, aspirar um entendimento geral e consensual que resulte em convivência pacífica, harmoniosa, que leve em conta os diversos interesses em jogo. Como ainda veremos no caso Sibyl, esse foi o plano desenvolvido com sucesso pela doutora Wilbur, que, com habilidade inata e segura intuição, conseguiu que as personalidades em luta chegassem a um acordo satisfatório às partes envolvidas, a médica inclusive.
em que a chamada hipótese espírita seria menos aceitável do que da dissociação do psiquismo, ou a conciliação das diversas entidades menos admissível do que da refusão das frações psíquicas do paciente. 6. Como assassinar Sally? Isso nos leva de volta a Sally que, em mais de uma oportunidade, no material que o doutor expõe no livro, demonstra conhecimento de sutilezas do processo que surpreende ao médico. Não que ele seja ignorante, mas os desconhece porque não figuram no modelo clínico que lhe foi passado por tradição e ao qual deve ater-se, como responsável profissional que é. Sally mostra-se perfeitamente consciente de sua individualidade, de sua autonomia, de sua condição de espírito e dos recursos de que dispõe para interferir no campo mental de suas parceiras de condomínio, penetrar-lhes o pensamento e influir em estados de espírito e até a induzir as outras a fazerem o que ela deseja. Depois do insucesso com as duas primeiras tentativas de refusão das personalidades, dado que elas resistem e Sally se opõe, retome o médico a tarefa, sempre dirigida para o objetivo de fundir ou aglutinar as memórias das duas, B1 e B, de forma que o deixassem de ser estanques e independentes como sempre foram. Sua esperança estava em que, tornando comuns as memórias das duas, ele conseguiria, por via de consequência, fundir também as respectivas personalidades numa só, que, a seu ver, acompanhariam as respectivas memórias, afinal reunidas num só pol, ou melhor, reunificadas. Esse trabalho seria realizado com a B1 e a B4, dado que Sally era considerada, por ele, mero aspecto do subconsciente da Beauchamp e não uma entidade per si. Para isso, cada personalidade era hipnotizada alternadamente, a fim de que as lembranças de uma fossem sendo transferidas, como em vasos comunicantes, ao psiquismo da outra. Desejava o médico que tudo quanto houvesse acontecido a B1 estivesse também consciente no psiquismo da B4, e vice-versa, dado que, até então, uma ignorava totalmente o que se passava com a outra. As dificuldades, contudo, persistiam. E que, mesmo precariamente, o doutor ia conseguindo tornar comum a ambas as memórias de uma e de outra, mas os eventos posteriores continuavam separados, claro, pois ocorriam com entidades diferentes, incomunicáveis e, logicamente, iam para memórias igualmente diversas e individualizadas. Assim, em vez de uma fusão, desculpe o leitor o trocadilho, o que o doutor estava obtendo era, literalmente, uma confusão. Não estou inventando o trocadilho, por sinal, foi Sally quem o cunhou em carta dirigida ao médico. Esse circunlóquio teve por objetivo demonstrar a competência de Sally nas suas observações que, obviamente, baseavam-se em conhecimento de causa das atividades desenvolvidas nos bastidores do condomínio. É que a tentativa de fusão produziu complicações também para Sally que, a princípio, não entende o que se passa, apenas percebe que começa a esvair-se de suas mãos o poder de que dispunha de influenciar as duas outras, e isso não lhe convém de forma alguma. Na sua perplexidade inicial, ela pergunta ao médico se Justine, como chama a personalidade primitiva, seria, a partir de então, sempre ela mesma, ou seja, mentalmente estabilizada e fortalecida, de modo a que somente o doutor e não ela, Sally, pudesse obrigar a Beauchamp a agir desta ou daquela maneira. E, apoiada na sua experiência, pergunta: eu pensava que seria terrivelmente fácil fazer agora experiências com Justine, porque ela está confusa, a despeito de ter tanto a memória da B1, quanto a de B4. Estando confusa, deveria ser fácil baratiná-la ainda mais. E assim seria de fato, se eu não estivesse, a cada momento, topando com você. Sua fala é reveladora em mais de um sentido. Ela sabe, por exemplo, que o estado de confusão mental na Beauchamp facilita seu próprio acoplamento e consequente posse do corpo. Percebe, também, que o doutor não está conseguindo a fusão das personalidades, apenas despeja, pela hipnose,
a memória de uma no psiquismo da outra. Mas ainda, observa que ela, Sally, só não consegue interferir mais decididamente e, talvez, até assumir o corpo em definitivo, para si mesma, porque o doutor está criando tanta confusão que as duas não sabem mais, ao certo, quem é B1 e quem é B4. Aliás, o doutor confessa honestamente, como sempre, que não está conseguindo a fusão, pois a personalidade resultante, seja o que for que se entenda a respeito disso, que ele propõe rotular de B4 não era, positivamente, a B2, como ele queria, nem no caráter, nem nas memórias, era simplesmente a B4 desintegrada, ou seja, hipnotizada. Do que se depreende que era, na B4, o equivalente a B2 para Beauchamp. Em outras palavras, a alma da B4. Mas o Dr. Prince não está preparado para aceitar essa alternativa e insiste na sua estratégia de refusão. Ao hipnotizar B1, por exemplo, ou seja a Beauchamp original, ele obtinha a B2, mas, ao despertá-la, por estranho que pareça, escreve, ela não se tornava B1 mais B4, e, sim, algo diferente. Não era, portanto, a soma das duas como ele esperava. Da mesma forma, hipnotizando a B4, obtinha a entidade a que ele chama de B4A, mas nunca a B2, como também imaginava e desejava. E nem conseguiria, dado que B2 e B4 são entidades separadas e autônomas, individualidades do que se manifestam alternadamente no corpo físico da Beauchamp, ora como B1, ora como B4. Perseguindo, obstinadamente, seus objetivos, o doutor informa ter conseguido que a B4 despertasse como B2, somente após dramática experimentação com éter, o anestésico da época. Como, porém, descobrir o que se passou naquele momento? O terapeuta não parece preparado para formular algumas perguntas de vital importância ao melhor entendimento de toda aquela complexidade. E mesmo que as formulasse, dificilmente aceitaria eventuais explicações, pois não considera as diversas manifestações como gente mesmo, e sim personalidades sonambúlicas e artificiais, que cumpre, a todo custo, refundir num só bloco. O banco único de memórias ele consegue montar, ainda que precariamente, mas continuam irretocáveis e irredutíveis, o caráter, as reações e a psicologia de cada uma, sem que se vislumbre a menor possibilidade de restaurar ou recompor a verdadeira Beauchamp, que é o seu objetivo clínico. Vemos, ainda, que seu esforço concentra-se em fundir B1 com B4, a exclusão sumária de Sally, que ele continua considerando personalidade artificial, oriunda do subconsciente das outras duas. Por isto, experimenta problemas de consciência, mesmo porque, a despeito de suas estripulias irresponsáveis e seus impulsos temperamentais, Sally se tornara para ele, uma pessoa querida, na qual ele descobrira ternura e bondade, sempre disposta a colaborar em momentos mais críticos, quando perigava a estabilidade da pequena família. Entendia o médico que, para refundir B1 com a B4, com o propósito de obter a ressurreição da Beauchamp, Sally teria que desaparecer do contexto, de volta ao seu habitat subconsciente, se é que ela o tinha. No entanto, prossegue. Livrar-se de Sally dessa maneira, após antiga amizade, afigurava a si assassinato a sangue frio e confesso meus escrúpulos. Mas o que fazer? As três não poderiam viver. Tinha de ser feita a opção, e a lei da psicologia condenava Sally. A princípio, como vimos, Sally não identifica o objetivo daquelas estranhas manobras do médico com as memórias das suas companheiras de condomínio, e, por isso, escreve-lhe uma carta algo desconfiada e queixosa. Mas, já vimos que ela aprende rapidamente quando se dá conta do que realmente se passa. Sua reação é firme e instruída pelo conhecimento de aspectos e implicações que o doutor desconhece ou sobre os quais sua leitura é radicalmente diferente. Ela percebe que,
Em vista da confusão que se estabeleceu no psiquismo das duas, provocada pelas tentativas de fusão das respectivas memórias, ela não está mais conseguindo aparecer ao seu bel prazer, e nem influenciar as duas, como fazia com a maior desinibição e competência. Em suma, descobre que já está com a sua sentença de morte decretada e isto não lhe convém de forma alguma. O doutor, porém, mostra-se satisfeito com os resultados, a despeito do seu desconforto ante a fria e deliberada eliminação da pobre Sally. Escreve, a propósito, que a personalidade resultante da combinação das duas memórias não era B1 nem B4 e explica. Perder a reserva, a depressão, o emocionalismo e o idealismo da B1, mas, também, o temperamento explosivo, a descrença, o ressentimento e o cinismo da BI. Do seu ponto privilegiado de observação, contudo, Sally não vê nada disso, apenas tremenda confusão mental, que praticamente anula o psiquismo das duas e produz uma entidade híbrida, esta sim, artificial, que não é nem uma nem outra, mas a confusão das duas. Após sua compreensível euforia inicial de ter conseguido, afinal, realizar a tão sonhada fusão, o capítulo em que trata do assunto ficou com o título Como B1 e B4 foram convertidas numa só. O doutor acaba verificando que não é bem assim. Na sua sabedoria, Sally não se deixa enganar. Em vez de chamar aquele produto híbrido de she, ela, o pronome escolhido por ela é o it neutro, ou seja, a coisa, não a pessoa. Ela parece entender que aquilo é um arranjo construído precariamente com a mistura das memórias e que, portanto, não pode manter-se estável por muito tempo. Em verdade, o próprio doutor informa que o it é, às vezes, distintamente B1 ou distintamente B4, ainda que mais ou menos modificadas, porém, com as memórias de ambas. Para dizer a coisa de outra maneira, não há fusão alguma e no contexto em que vivem as duas entidades, cada uma preserva a sua identidade, e, no conjunto, se é que há conjunto aqui, as respostas às eventuais perguntas formuladas tornam-se vagas. Numa dessas oportunidades, a entidade revela evidente estado de confusão mental, ao informar, sem artifícios ou rodeios, I don't know which one am I. Ou seja, não sei qual delas sou eu. Chega-se, portanto, à paradoxal conclusão de que, tentando curar um caso de doença mental que, no fundo, constitui apenas um conflito de vontades de várias entidades individualmente normais, acaba-se criando uma situação real de verdadeira alienação, que antes não ocorria. Ao mesmo tempo em que se mostra convencido de que a fusão pelo menos das memórias foi conseguida, o doutor declara, pouco adiante, na mesma página 402, o seguinte. Quando a fusão se completou, tanto a B1, quanto a B4 demonstravam total amnésia quanto ao novo ser. O que indica, evidentemente, que as personalidades componentes do novo ser it, segundo Sally, não sabem o que se passa na cabeça da suposta nova pessoa. A verdade é que não pode haver memória funcionando em pessoa inexistente. Além do mais, o autor informa que a fusão durava usualmente algumas horas, às vezes até um dia, ou, excepcionalmente, uma semana. Após esses curtos períodos, do que ele chama estabilidade, as personalidades dissociavam-se novamente e cada uma reassumia sua identidade, ou seja, B1 e B4. Pois essa era a realidade. Que a chamada fusão alcançava apenas e exclusivamente o campo das memórias, fica evidenciado em várias observações, como esta, por exemplo, de que a B4 lembrava-se de tudo o que se passara enquanto estivera possuída pelas memórias da Beauchamp, mas as lembrava sem nenhuma reviviscência dos sentimentos e emoções que a tais lembranças estavam vinculados. Tal como alguém se recorda de um passado de delírio, elas apenas fluíam, por meios artificiais, através do seu psiquismo. O doutor chega mesmo a utilizar-se aqui, do termo possessão.
Eram pensamentos, emoções e sensações, experiências, enfim que, a rigor, não lhe pertenciam e sim a outra entidade, Beauchamp, com a qual partilhava o corpo. Mecanismo semelhante, insistimos em lembrar, funciona em certas modalidades de mediunidade, quando o sensitivo, servindo de intermediário à manifestação de entidade exógena, conserva certo grau de consciência do que se passa e percebe o que está sendo dito por seu intermédio, mas está igualmente consciente de que não é sua vontade que ali se manifesta, e nem suas as emoções e sensações que experimenta. O Dr. Prince avalia corretamente o que se passa aqui, no sentido de que se trata realmente de uma espécie de possessão, do tipo benigno, sem violência. É o que acontece também, com a mediunidade controlada exercida voluntariamente, de vez que o médium cede espontaneamente sua instrumentação para que o espírito se acople ao seu psiquismo, a fim de manifestar-se. Cabe ainda observar que, ao despertar ou desembaraçar-se do estado de fusão, B4 somente retém lembranças do que ocorreu a ela própria, mesmo durante a fusão, e de nada mais se recorda. Seu apelo ao doutor é dramático. Don't make me be one, Dr. Prince. Implora ela, ou seja, não me transforme em B1, Dr. Prince. Os esforços do médico nesse sentido lhe estavam criando dificuldades e confusões insuportáveis. Realmente, não era fácil preservar sua própria individualidade ante a barragem de sugestões de parte do doutor. Ainda se tudo se resumisse em tomar conhecimento do que se passara com a outra entidade, talvez o tratamento fosse suportável. 7. Sally briga pelo direito de viver. Sobre o dramático estágio em que Dr. Prince trabalha ativamente pela fusão de duas personalidades à exclusão das demais, temos importante documento. Não sei por que razões o doutor o deslocou para o apêndice N do livro, em vez de cuidar dele no corpo principal do texto. Trata-se de uma carta de Sally ao médico, datada de 9 de outubro de 1900, na qual a autora analisa com penetrante lucidez a complexa situação criada pela tentativa de fusão das memórias. Sally vinha se sentindo cada vez mais encurralada e a confusão estabelecida no condomínio era total. Não sei mais quem está aqui, queixa-se ela na carta. As novas pessoas ou as novas antigas, seja lá o que forem, são muito confusas. Pensei que a B2 fosse sempre B2, quer você hipnotizasse B1 ou B4, mas não é. Se você começa com a B1, a 2 se parece mais com ela. Mas se você parte da B4, ela se parece mais com esta. Você não acha? Além disso, ao despertarem novamente, fica tudo na mesma. Não acho que elas estejam sendo propriamente misturadas, dado que você não obtém uma nova pessoa, como pensava conseguir. É apenas a B1 com as memórias da 4 ou a 4 com as memórias da B1. Realmente, é isso. Será que você não consegue ver isso? Eu achava que você iria percebê-lo pela leitura das cartas delas. Haviam criado o hábito da correspondência entre as diversas entidades e entre estas e o médico. Não há dúvida de que ela vê as coisas com realismo e clareza, mas quem iria convencer o doutor dessa realidade? Não, certamente, Sally, que ele tinha em conta de mero fragmento subconsciente da personalidade primária, Beauchamp, agindo como uma garota simpática e petulante, tanto quanto irresponsável e imatura, quando, em verdade, ela sabe das coisas e o diz com inegável competência e conhecimento da situação. E contra si, não obstante, a teoria que serviu à montagem do modelo oficial de terapia, que a considera sumariamente um fragmento psíquico, não uma pessoa. E a sua palavra contra a da ciência, e o doutor está sempre a lembrar-se de que ela não pode ser levada muito a sério. Paradoxalmente, contudo, não deixa de recorrer a ela com frequência, a fim de orientar-se quanto a providências destinadas a acomodar tumultos ou a esclarecer dúvidas pessoais sobre o mecanismo das dissociações.
Sally teria a oportunidade de ser mais enfática ainda, indignada mesmo, como o doutor qualifica sua atitude. É o que veremos a seguir. O médico havia comentado com a entidade fundida, que ele acreditava ser a verdadeira Beauchamp, que Sally era apenas parte dela mesma. Beauchamp, uma criança que não deveria ser levada a sério. Logo que Sally conseguiu pronunciar-se, eis o que escreveu. Não sou criança. Se você pensa que sou, está terrivelmente enganado. É isso que acontece quando se tem um monte de teorias nas quais as pessoas são enquadradas, a despeito do que sejam realmente. São sempre suas teorias que você tem em mente, não toda essa gente. Você não poderia fazer de mim parte de C, Beauchamp, ainda que o tentasse durante 50 anos, e nem ela poderia fazê-lo. Só porque ela se envergonha de certos gostos que tem, e que, aliás, são a salvação dela, desculpa-se, dizendo que se trata de Sally perturbando novamente. Por que você não lê o diário dela? Por que você não vê o que está errado com ela, em vez de me culpar por tudo? Seria eu a única pessoa que gosta de divertir-se? A única que acha os homens interessantes? Sou eu mesma, tão diferente dela como você é. E você tem sido maldoso, duro e hostil comigo. Você tentou me matar. Você se valeu de mim enquanto achou que havia coisas a descobrir acerca de si e, quando achou que já sabia de tudo, me encurralou, quase a ponto de me matar. O fato de eu não estar totalmente morta, simplesmente demonstra que você ainda não sabe de tudo, mesmo acerca de si. Como você pode fazer uma coisa dessas? Tem prazer em me tratar dessa maneira? Você deveria me deixar em paz e com as pessoas que compreendem a situação. Se algum hipnotizador puser-se a dormir, poderei ficar na posse do corpo o tempo que quiser. E o que pretendo fazer? Há outra pessoa que hipnotiza Beauchamp com certa regularidade, mas o doutor se mostra reticente sobre esse aspecto. Fragmento de outra carta. Se você pensa que essa pessoa, a personalidade fundida, é a C, então não sabe muito sobre psicologia. Você não conhece C. Tenho ciúmes, mas ainda não me sinto encurralada. Aquela experiência foi com éter imaginário. Realmente, o doutor tentou sugerir que o pano levado ao nariz da Beauchamp estava embebido em éter. Eu conheço a C e sei da diferença entre pessoas de verdade e aquelas que você inventa. C é uma pessoa real. Esta aqui, a tal híbrida, e artificial. Você se esquece da vontade. Você não é leal comigo, e quando diz isso àquela pessoa, mente. Eu devia sentir ciúmes dela. Como percebe o leitor, criara-se a essa altura, uma relação afetiva de transferência, entre o médico e a personalidade alternante. Pelo menos da parte dela. O relacionamento coloriu-se com os tons românticos do amor, como se percebe em várias oportunidades. O médico é discreto em tudo, mas especialmente quanto a este aspecto. Mesmo que fosse esta a situação, ele seria o último a admitir que um sentimento de tal natureza começava a formar-se também nele, mas suas eventuais referências ao assunto indicam uma ternura como que paterna pela irrequieta Sally. Ativa correspondência entre as diversas entidades e entre elas e o Dr. Prince mereceria comentário à parte, mas e o espaço neste livro? Além da carta que acabamos de comentar, de Sally para o médico, encontramos, no apêndice Q, já ao final da obra, a reprodução de outra carta, bem como uma comunicação ou mensagem mediúnica de Sally para o Dr. Prince. Incapaz de fazer-o funcionar adequadamente. A essa altura, a instrumentação do corpo físico da Beauchamp, sobre o qual começa a perder o controle, ela consegue, a duras penas, psicografar um texto quase ilegível, no qual se queixa das atenções do médico com uma das personalidades. Nada falta a esse patético documento para ser uma carta de amor e ciúmes. Não fale francês com C, reclama Sally, aos garranchos. Não gosto disso. Quero que você fale comigo.
Quero ficar ilegível, mas parecendo Ari, o que seria, na sua linguagem pobre e incorreta, alerta. Você me disse que gostava mais de mim e disse, no ano passado, que gostaria que eu ficasse por último, ou seja, sozinha, no corpo. Seguem-se alguns períodos ilegíveis. Com muita dificuldade pode-se ler mais adiante. Eu não contei tudo a você sobre C. O doutor não transcreve o texto dessa comunicação, se é que conseguiu decifrá-la, apenas apresenta como exemplo das dificuldades que Sally encontrava em comunicar-se quando encurralada. É sintomático, contudo, que tenha como que banido esses importantes documentos para apêndices ao texto principal do livro. Não, por certo, porque tivesse algo a esconder, por favor, mas, suponho eu, porque não considerava tais pronunciamentos dignos de maior atenção, mesmo porque partiam, na sua avaliação, de uma pessoa artificial, incompleta, imatura, quase fictícia. 8. Breve comentário sobre o sonho. A grande dificuldade em escrever-se um estudo como este situa-se nem sempre na carência de informação, mas, ao contrário, na fantástica riqueza de material de apoio, ainda que, em numerosas oportunidades desejássemos saber um pouco mais sobre aspectos que não mereceram atenção maior dos expositores. Como observamos anteriormente, o livro do Dr. Morton Prince consta de 570 páginas maciças. Ele é um pesquisador minucioso, paciente e responsável. O campo que lhe serve de estudo é de inusitada amplitude, profundidade e complexidade, além de não menos fascinante. Imagino que ele próprio tenha experimentado suas dificuldades não apenas na seleção do material a ser apresentado e comentado no livro, mas também porque impõe-se severa disciplina com o objetivo de resguardar a privacidade das várias pessoas envolvidas no caso, a começar, obviamente, pela senhorita Justine Beauchamp. Este aspecto ainda se complica mais porque cada uma das personalidades tem seu conjunto preferido de amigos e nem sempre em comum ou com o mesmo grau de simpatia e familiaridade com os demais membros do condomínio. A Beauchamp é mulher tímida, profundamente religiosa, dada a visões místicas, discreta, interessada em livros e em arte. A B4 é tipo inteiramente diverso de pessoa e, tanto ela, como a impetuosa Sally, não escolheriam seus amigos entre os da Beauchamp. Isso não quer dizer que Sally e a B4 tenham amigos em comum e gostem das mesmas pessoas, dado que também entre as duas os temperamentos divergem, tanto quanto as preferências e caráter. É frequente uma delas despertar quando uma das outras está conversando animadamente com gente com a qual a personalidade que desperta não sente a menor afinidade. Pelo contrário, experimenta decidida aversão. Nesse contexto, já em si complexo, circulam cartas em abundância. Entre as diversas personalidades, entre elas e o médico e entre cada uma delas e os respectivos amigos pessoais. De discretíssimas observações feitas de passagem, pode-se depreender que há envolvimentos sentimentais entre cada uma das personalidades e amigos do sexo oposto. O que era de esperar-se, de vez que cada uma delas é uma mulher diferente, ainda que no mesmo corpo físico. Seria impraticável, como dissemos há pouco, trazer para nosso livro, que tem de ficar dentro dos limites do razoável, numerosos aspectos que encontramos na obra do Dr. Prince. O capítulo sobre os sonhos é um exemplo, ao oferecer oportunidade a Sally para passar ao doutor notáveis observações pessoais. Não entendo exatamente o que você pretende dizer quando fala em sonhos, escreve ela ao médico. A mente de Miss Beauchamp funciona ou não, durante toda a noite. Ela imagina, então, toda sorte de coisas. De algumas das coisas sobre as quais ela pensa, ou seja, sonha, ela se lembra quando desperta. De outras, não. Se ela se lembra, então você as considera como sonhos, as outras, não. Não vejo por que todas as outras coisas em que ela pensa não sejam tão sonhos quanto as de que ela se lembra.
Exposição mais longa de Salier sobre a matéria, também transcrita no livro, o doutor avalia com respeito e admiração, limitando-se a suprir os termos técnicos correspondentes, mas surpreso ante a familiaridade que a suposta personalidade